Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante na sua vida. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Estamos no quarto trimestre de 2022 estudando a respeito da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Com certeza, assim como para a minha vida, tem sido lições abençoadoras para a sua vida também. O nosso propósito aqui é ajudar professores e alunos da EBD e aqueles que amam a palavra de Deus a crescerem mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A lição de número 7 que nós vamos falar hoje traz o título A Responsabilidade é Individual. Chegamos agora no capítulo de número 18 do livro do profeta Ezequiel, que diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática da nossa lição diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A leitura bíblica em classe, o texto que nós vamos trabalhar nesta aula, está no profeta Ezequiel, também no capítulo 18, os versículos 20 ao 28. A nossa lição ela tem alguns objetivos que é muito interessante que você note. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel, depois expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel. Então temos 3 tópicos para ser trabalhados aqui na nossa aula. Nesta pré-aula, eu não vou esgotar o assunto, porque são poucos minutos, eu vou trazer apenas algumas dicas, porém, muito valiosas que você pode pegar aí, um ponto desse, e expandir na sua aula. Digamos que você tem aí 1 hora para trabalhar o tema da lição, então você toma aqui esses 20 minutos, talvez um pouco mais, que nós vamos ministrar, e você pode estar expandindo aí na sua classe. A responsabilidade é individual. Antes de eu iniciar aqui, eu quero pedir a você que está nos acompanhando pela primeira vez ou pela segunda vez, inscreva-se neste canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Deixe também o seu like e o seu comentário é muito importante aí, o seu retorno, o seu feedback, para nós estarmos a cada dia mais melhorando aqui nas nossas ministrações. Muito bem, lição de número 7. Então vamos lá. Este tema aqui, que nós temos na lição de número 7, ele está totalmente ligado à aula anterior. Então é muito importante que você, aluno, professor, tenha em mente que nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel como um todo. Se bem que, devido à exiguidade do tempo, devido à nossa lição, a nossa revista tem apenas 13 lições, não é possível estudar todos os capítulos do livro do profeta Ezequiel. Então são alguns capítulos que são abordados, porém nós precisamos ter uma visão panorâmica do assunto. Esta lição que fala da responsabilidade individual, a lição de número 7, ela está totalmente ligada à lição 6. Qual era o assunto da lição 6? A justiça de Deus. Nós aprendemos na aula anterior que o nosso Deus, ele é justiça. A justiça é a base, a justiça é o fundamento do seu trono. Esse foi um texto que nós trabalhamos na nossa pré-aula de número 6. Se você
não assistiu, coloca aí, professor Márcio Mainardes, lição 6, a justiça de Deus, e você vai aprender muito aí nesta lição de número 6. Então, na lição de número 6, nós destacamos isso, o texto que está lá nos Salmos, que diz que a justiça e o juízo são a base, são o fundamento do trono de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus justo. Não é que ele tem justiça, não é que ele comete a justiça, ele é a própria justiça. A justiça é um atributo divino. Então, esta lição aqui, ela está totalmente ligada à lição anterior. Então, Deus jamais condena o inocente ou livra o culpado. Os homens fazem isso. Os juízes da terra fazem isso. E às vezes nós ficamos indignados, mas o nosso Deus é o perfeito juiz. Ele não erra, ele não condena inocente e ele jamais livra o culpado. É por isso que a responsabilidade, ela cabe a cada ser humano. Deus jamais julgaria um homem hoje por aquilo que o seu avô cometeu. Esta é a base da nossa lição hoje. Então, Deus seria injusto se ele fizesse isso, de julgar alguém hoje por aquilo que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô fez. Então, vamos expandir um pouquinho mais no decorrer da nossa pré-aula. É importante que você olhe para esta verdade prática que diz que a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. O que quer dizer aqui? O homem, ele é responsável por suas ações. Os acontecimentos, eles não são fixados previamente pelo destino. Então, o fatalismo é isso. É acreditar que aquilo que acontece à nossa volta já está previamente fixado pelo destino. Isso não existe, tá? Isso não existe. Deus dá liberdade ao homem. Quando o Senhor Deus criou o homem, criou o ser humano, ele deu liberdade. Inclusive, o homem pode estar fazendo escolhas péssimas, como nós vemos que o homem sempre faz. Por exemplo, Deus deu liberdade a Adão. Deus permitia que ele e Eva comessem de todas as árvores do jardim, menos uma. Mas eles escolheram aquela uma para desafiar o Todo-Poderoso e ali houve a queda. O homem é responsável por suas ações. A história ela não está caminhando em um trilho já determinado. Cada evento, cada situação, não. Existe sim a lei da semeadura, existe sim a responsabilidade pessoal. Vamos agora então ao tema da nossa lição, que é o momento em que o povo já tinha sido levado cativo, a primeira parte, né? Já tinha sido ali as duas investidas de Nabucodonosor, ano 605, ano 586, ano 597, perdão, faltava apenas a última, onde haveria a destruição total de Jerusalém. Mas de muito tempo, mesmo antes das invasões babilônicas, já existia esse provérbio errado, equivocado, que era muito usado entre os judeus. Então, nós estamos aqui no nosso primeiro tópico, que fala sobre a máxima usada em Israel. Esse texto está no livro do profeta Jeremias, o capítulo 31, o versículo 29, que diz: naqueles dias eles não dirão mais, os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão enfraquecidos ou estão embotados, como diz na outra versão, na versão corrigida. Esse mesmo texto ele é repetido aqui no profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 e 3. Que quereis vós dizer, usando este provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos se embotaram? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Ou seja, Deus está proibindo eles
de utilizarem este provérbio em Israel. Então, o povo de Judá, ele era perverso, era idólatra, tinha se afastado dos caminhos do Senhor e agora a sentença divina estava sendo cumprida sobre eles. Só que eles não assumiam o erro, eles não reconheciam o erro e culpavam os seus antepassados. O que é que eles diziam? Eles diziam assim, ó, eles pecaram. Eles quem? Os nossos pais. Pecaram como? Comeram uvas verdes, né? E nós herdamos o amargor. Ou seja, os dentes dos filhos se embotaram. Nossos pais pecaram e nós herdamos a consequência. Isto não existe. Pecado não é herdado, tá? Pecado não se herda, pecado não é genético. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso logo na sequência. É importante você observar aqui que o texto que fala sobre uvas verdes não está falando da qualidade da uva, como nós temos hoje, né? A uva roxa, a uva verde, né? Já existia, é claro, mas aqui uvas verdes, é importante que se esclareça isso, você observando a língua original, o hebraico, está falando de uvas fora do tempo, está falando de uvas não maduras e não verde da qualidade da uva. Então, eles estavam comendo uvas fora do tempo, uvas que não estavam maduras, por isso que essas uvas eram azedas, eram amargas, tá? Isso tem que ficar bem claro para você que é professor, tá? A doutrina das uvas verdes e dos dentes embotados é comum em nossos dias em movimentos neopentecostais. O nosso comentarista fala sobre isso aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico. Então, os neopentecostais, né, esse novo movimento pentecostal que surgiu aí da década de 70, 80 para cá, utiliza-se muito dessa doutrina das uvas verdes e dos dentes embotados. E o que eu posso citar aqui como exemplo? Essa questão da guerra espiritual ou da batalha espiritual. E quando eu falo sobre isso, é claro que a Bíblia fala sobre guerra espiritual. Lá em Efésios 6, isso está no texto, tá? É claro que nós vivemos um tempo de guerra nas regiões celestes, mas esta frase, batalha espiritual, está se referindo a uma doutrina que é cheia de exageros e misticismos. Então não é que nós estamos negando a realidade do mundo espiritual e da guerra que há nesse mundo, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, a partir do versículo 10. Não ignoramos isso. Nós estamos aqui falando a respeito desta frase sendo usada para denominar uma doutrina, né, um ensinamento que é cheio de exageros e misticismo, que é muito praticado no ambiente neopentecostal. E também, nesse mesmo ambiente, tem a questão da maldição hereditária. O que é? Que os filhos podem sofrer uma maldição herdada dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Isto não existe e tem que ficar bem claro para você que é aluno e professor da EBD. Quero mostrar para você aqui um texto que eles utilizam muito, que está lá no Êxodo. Êxodo 20, versículos 5. Primeiro versículo 5, olha só. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos. É aqui, ó. Até a terceira e a quarta geração de quem? Daqueles que me aborrecem. Então, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Sim, mas de quais filhos, de quais pais? Daqueles que aborrecem ao Senhor. Então, não está falando de pessoas convertidas, que passaram pelo novo nascimento, que têm a nova vida, mas só são visitados os pecados dos pais nos filhos naqueles que aborrecem, naqueles que se posicionam contra o Senhor, não se arrependendo dos seus pecados. Agora, veja o versículo 6. Quando eles falam desse texto, eles não leem o versículo seguinte, que diz: e mostro misericórdia.
e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a maldade dos pais nos filhos é até a terceira e quarta geração, somente daqueles que não se arrependeram, daqueles que aborrecem ao Senhor. Mas a misericórdia, ele mostra a milhares daqueles que o amam, daqueles que se arrependeram, se converteram e têm nova vida. Isto é muito importante. Olha só, leve isso para a sua classe. Também, Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 16. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos serão mortos pelos pais. Cada homem será morto pelo seu próprio pecado. Então, é um versículo que você pode trabalhar. Também tem Eclesiastes 12, 14, o fechamento ali do livro de Eclesiastes, em que o sábio fala a respeito de temer a Deus, de que Deus trará a juízo as ações, as obras de cada um. Deus vai trazer a juízo, ou seja, a responsabilidade será colocada sobre as ações de cada um, tá certo? No segundo tópico, nós temos algo muito importante sobre a salvação para todos os seres humanos. A salvação é sim para todos os homens, tá? Deus não predetermina alguns para a perdição e predetermina outros para a salvação. Jamais. Deus seria injusto, é contra o seu princípio. Não seria Deus se ele fizesse isso, tá? É por isso que ele é claro na sua palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos conheçam a verdade através do único mediador que é Cristo. Também temos outro texto, deixa eu ler aqui, Pedro. É um texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim, o final do versículo, não querendo que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, este ensino de que Deus já determinou alguns para a perdição e outros para a salvação, isto não é bíblico. Isto é teoria humana. Respeito muito João Calvino, foi muito útil naquele tempo da Reforma, mas esses ensinamentos que são propagados hoje por aqueles que se dizem tradicionais, que seguem aí ao pé da letra aquilo que ensinou e escreveu o João Calvino, está errado, não é bíblico, tá? Este não é o meu Deus. Esse Deus que determina pessoas para o inferno não é o Deus da Bíblia, tá? Então, rejeite a dupla predestinação, tá? Não existe dupla predestinação, ok? Deus espera o arrependimento do ímpio, tá? E isso é claro aqui no texto do profeta Ezequiel. Se Deus desejasse a morte do ímpio em pecado, ele não seria um Deus de amor. Que Deus de amor é esse? Que ama tanto o pecador que quer que ele vá para o inferno. Não, Deus quer que o homem se arrependa, se volte para ele e tenha vida e vida com abundância. Veja o versículo 23 de Ezequiel capítulo 18. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ele está perguntando. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Isto é a Bíblia, está escrito no texto, não pode ser riscado, ok? Deus continua fazendo algumas perguntas retóricas, como nós vemos aqui no versículo de número 25, quando ele diz assim, ó, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos, Judá, torcidos? Né? Então aqui não se espera uma resposta. Deus não está esperando uma resposta. É uma pergunta retórica. Ele espera, sim, a confirmação da verdade que já é clara. Né? O caminho do Senhor não é direito?
Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então, a resposta já está aí embutida na própria pergunta. É uma pergunta retórica, porque o caminho de Deus é perfeito e o caminho do homem não é correto, porque o homem sempre vai pecar, porque ele não consegue vencer o pecado sozinho, sem o sangue de Cristo, sem o poder de Cristo, tá? Então a responsabilidade, ela é individual. A responsabilidade é individual. Essa responsabilidade individual, ela enfatiza a justiça de Deus. Salmo 7:11 diz que Deus é justo. Se Deus julgasse eu e você por aquilo que os nossos avós, bisavós, tataravós fizeram, nós estaríamos em situação muito difíceis, né? Estaríamos numa situação complicada e ele não seria um Deus de amor. A necessidade de arrependimento para todos. Nós temos então o nosso terceiro tópico, que fala sobre a reação de Israel. Já estamos falando dele aqui quando citamos a questão da pergunta retórica, mas vamos falar um pouquinho a respeito da necessidade de arrependimento para todos. A ira de Deus, ela só é derramada depois de muita rejeição dos pecadores. Deus sempre bate na porta. Deus sempre tenta trazer o seu povo de volta ao arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 36, deixa isso bem claro, que dizendo, não lembro se é o versículo 15 ou 16, que fala assim, que Deus enviou mensageiros, enviou profetas, mas eles rejeitaram os mensageiros, zombaram dos profetas de Deus, até que nenhum remédio houve mais. Então Deus, ele só derrama a sua ira depois de muita rejeição dos pecadores. Deus é longânimo e Deus é misericordioso, Deus é amor. Eu concluo que o caminho da vida e o caminho da morte está diante de todo homem. Eu não estou dizendo que é o homem que se salva, mas o homem, para ser salvo, ele precisa tomar posse daquilo que Cristo já deu, daquilo que Cristo já fez. Mas a decisão é de cada um. O caminho da vida e da morte está diante de todo homem. Na cruz, Jesus já nos deu vida abundante, que está disponível a todos que se arrependerem dos seus maus caminhos e se converterem e o receberem como Salvador. A responsabilidade é individual. Se esses poucos conceitos foram úteis para você, leve-os para a sua classe. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que Deus em Cristo o abençoe mais e mais em nome de Jesus.